Oi, 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 vamos dar início agora à nossa aula de geografia? Olha só, essa aqui é a geografia do nosso segundo bimestre. Você vai colocar o nome da sua escola, Escola Municipal Manuel Caetano do Nascimento, o ano, quinto ano, turma 1, professora Vanessa e o seu nome completo, tá bom? Essa folhinha que você já tem em mãos, provavelmente, né? Você vai usar para fazer as suas avaliações. Então, eu preciso que você guarde com muito carinho no seu caderno. Então, cole no seu caderno, tá bom? Então, vai lá, corta ela bem direitinho no tamanho que dá certo no seu caderno. Se você conseguir dobrar, é melhor ainda, porque aí a gente não perde nada, não fica torto, né? Então, vamos organizar muito bem nosso caderno de geografia para quando vierem as avaliações, você ter todos os conteúdos, tá bom? Tipo, nesse ajeitando aqui, né? Vamos lá? Então, o nosso conteúdo desse bimestre, ele não tem no nosso livro didático. Então, eu vou estar trazendo para vocês aqui esse conteúdo sempre em folhas impressas para que você não perca nada, tá bom? Então, vamos lá? Olha o que o nosso conteúdo traz para a gente, uma coisa bem atual, bem interessante da geografia. Hoje nós vamos trabalhar os setores da economia, tá? Quais são os setores em que se investe aqui no nosso país, em que se ganha dinheiro, né? Então a gente vai ver um pouquinho aí sobre esses setores. Olha o que o nosso texto diz. A economia é distribuída em diferentes setores, sendo eles setor primário, setor secundário e o setor terciário. Então são 3 setores. O conjunto de pessoas que praticam alguma atividade produtiva ou população economicamente ativa estão distribuídos nos 3 setores da economia. Eles são setor primário, secundário e terciário. Acabamos de falar sobre isso, não foi? Então, tem que colocar isso na sua cabecinha. Ó, existem 3 setores da economia: primário, secundário, terciário, tá? Não é terceiro, não, é terciário, tá bom? Aqui nós temos uma imagem bem interessante. Não sei se vocês conhecem. Isso aqui é uma seringueira, muito comum lá no norte do nosso país, lá nos estados da região norte. Aqui, ó, está sendo feita a extração vegetal do látex, que serve para fazer a borracha. Então, a árvore ela é cortada nessas tiras aqui, ó, diagonais, tá vendo? E a árvore ela solta esse líquido branco que a gente conhece como látex e ela serve para fabricação de tudo que você tem que faça de borracha. Então é a extração vegetal, tá bom? Então o setor primário, o que é? É o ramo da atividade produtiva que está vinculado ao desenvolvimento da agricultura, pecuária e o extrativismo vegetal, animal e mineral. Esse setor produz matéria-prima para o abastecimento das indústrias. Então, esse setor primário, ele é muito recorrente aqui no nosso estado de Goiás e em toda a região centro-oeste. Por quê? Porque aqui ganha-se dinheiro, aqui investe-se muito em agricultura e pecuária. Então, o estado de Goiás é um estado que a economia, basicamente, ela gira em torno do setor primário, tá? Quando nós falamos aí sobre extrativismo, o extrativismo ele pode ser vegetal, assim como no caso da imagem que vocês estão vendo aí do látex, mas também pode ser o extrativismo de coisas da natureza. Lá na Amazônia existem várias riquezas que as pessoas conseguem tirar daquela floresta e fazer a sua subsistência. Por exemplo, tem a extração do açaí, do coco de babaçu, a extração do cacau. Então, tudo isso faz parte do setor primário, tá bom? A agricultura é aquilo que a gente planta, colhe e revende, tá? Então, aqui no nosso estado, vende-se muito, planta-se muito, negocia-se muito a soja, o milho,
a cana-de-açúcar em determinadas áreas do nosso estado de Goiás, tá? Então, a gente tem aí, aqui planta-se muito sorgo, né, que serve para fazer a ração, que dá início a outra atividade que é a pecuária. Então, é só a gente pensar aqui em volta de Silvânia, ou você que mora na zona rural, quando você está indo para sua fazenda, para sua casa, que tipo de plantação que você vê no caminho? Nós temos plantação aqui dentro da nossa cidade. Eu já falei para vocês, eu tenho uma plantação de soja no fundo da minha casa, que é do meu vizinho. Então, faz parte da nossa economia, tá bom? Vamos passar para o próximo? Vocês sabem o que está sendo feito aqui nessa imagem, ó? Vamos ler a legenda? Ó, uma indústria automobilística que integra o setor secundário da economia. A automobilística é que faz o quê? Automóvel, né? Então, o setor secundário, ele atua no sistema industrial, enquadrando a produção de máquinas e equipamentos, produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. Nesse caso, o setor em questão atua no processamento da produção do setor primário, além de promover a distribuição dos produtos em forma de atacado. Então, nós temos aqui, ó, no setor primário, estão a agricultura, pecuária e o extrativismo, que pode ser vegetal, animal ou mineral. Mineral como assim, professora? Ah, eles podem tirar da natureza o ferro gusa, por exemplo. O ferro gusa ele vai ser usado aqui, ó, dentro da indústria, né? Tira-se outras extrações de alumínio, de outros minérios, né? Tira-se muito cobre, mesmo que seja o ouro, outras formas mais preciosas, né, de minério, tudo isso é usado no setor secundário, tá bom? Que é a parte de produção. Então, vai se produzir dentro de uma indústria algo, tá? Então, por exemplo, aqui na nossa região, bem pertinho da gente, lá em Anápolis, quando você começa a entrar na cidade de Anápolis, não sei se vocês já foram, a gente entra pelo setor DAIA, que é o setor industrial de Anápolis. E lá é produzido medicamentos, então tá lá no setor secundário. Lá é produzido óleo de cozinha, que também é do setor secundário, fraldas descartáveis e tantas outras indústrias que tem lá. Então, só pelaquela primeira avenidinha que a gente entra em Anápolis, você já consegue identificar a quantidade de indústrias enormes que nós temos dentro da nossa região, né? E estão representando ali o setor secundário, tá bom? Na nossa cidade tem algum lugar que faz essa parte do setor secundário? Na nossa cidade não tem indústria, tá? Então, o setor secundário está aí nas redondezas. Em Goiânia, a gente vê muito, porque é a nossa capital, né? Então, lá que tem a maior concentração, né, de indústrias, tá? Nós temos, próximo a nós, por exemplo, em Pires do Rio, tem ali as indústrias de frango, né? Então, nós temos aqui, ó, essa parte do setor primário que cuida por tirar da natureza, ou por plantar e colher, ou por fazer o animal ali surgir de alguma forma, né? Ele vai crescer e vai ser vendido. Para quem? Para o setor secundário, que é a parte da industrialização, tá? Ah, então aqui, por exemplo, lá na Granja, lá em Bulhões, Leopoldo de Bulhões. Lá na granja, eles cuidam da parte primária. Então, tem lá, tira-se os ovos da galinha e vende-se os frangos. Aí vende para uma indústria de frango, que vai limpar,
Não, que vai abater, que vai limpar, que vai empacotar, vai congelar e distribuir. Distribuir para onde? Aí entra o setor terciário. O que é o setor terciário? Ó, que nós temos um exemplo de uma loja varejista, tá? Uma loja de varejo que vende peças únicas, tá? O setor terciário está diretamente ligado à prestação de serviços. Nesses estão professores, advogados, profissionais gerais, né, liberais em gerais, o comércio em geral, então supermercado, loja. O setor terciário está diretamente ligado ao comércio varejista, então aquilo que você compra por peça. Não é aquilo que você compra por pacotes muito grandes ou de caixas, não, tá? Isso aí que você compra em grande quantidade está ligado mais ao secundário, tá? Atualmente, a distribuição da população economicamente ativa nos setores da economia sofreu uma significativa mudança com o aumento do setor terciário. Então, houve um aumento grande, né? Em países centrais, pesquisas revelaram que está acontecendo uma profunda diminuição de pessoas que habitam as zonas rurais. Esse processo tende a conduzir a população a tornar-se praticamente urbana. Então, as pessoas saem do meio rural, vêm para a cidade para trabalhar com esse setor terciário, basicamente. O secundário vão buscar as indústrias para trabalhar e depois eles vão para o terciário, buscar uma forma de ganhar a vida que seja de forma autônoma ou também trabalhar com o comércio, tá? Trabalhar com o comércio, depois faz as suas formações, aí vão ser professores, advogados, vão lecionar, né? O mundo está atravessando a terceira revolução técnico-científica informacional, que consiste em uma supervalorização da informação. Dessa forma, as atuações econômicas contemporâneas estão aliadas às relações comerciais e de informações, e esses têm crescido de forma intensa. A partir das revoluções promovidas por tal revolução tecnológica, os serviços estão gradativamente sofisticados, especializados e eficientes. Além disso, outras atividades aumentaram suas atuações no mercado, como a do turismo, telecomunicações, a informática, que cada vez mais absorvem pessoas para atuar nesses segmentos. O percentual elevado de uma população economicamente ativa inserida em um determinado setor da economia eleva o desenvolvimento econômico e o índice de urbanização de um país. Quanto mais elevado o nível do terciário, mais a população recebe uma variedade de serviços. Em nações de economias fragilizadas e países emergentes, está ocorrendo um crescimento exacerbado no setor terciário. Então, a gente vê isso acontecendo até aqui no nosso país. O que está acontecendo, então, professor? O que é isso que você leu? Olha, tem crescido muito o setor terciário. As pessoas estão se formando, então elas vão para a faculdade, elas se formam, elas têm o seu emprego. Aí não tem dentro do setor secundário serviço suficiente para essas pessoas. Não tem emprego suficiente, não é disponibilizado para elas um emprego padrão dentro do setor secundário, que são as indústrias. Aí o que acontece? Essas pessoas vão trabalhar de forma autônoma, vão empreender de alguma forma. Então vai crescendo um número muito grande de pessoas que oferecem serviços. Então tem variados tipos de serviço, por exemplo, na área da alimentação. Vamos pensar aqui no nosso município. Imagina a quantidade de pessoas que não trabalham com alimentação. Pit dog, restaurante, churrascaria, pizzaria. Aí tem as empresas, né? As microempresas que trabalham com fornecimento de sorvete, de pão, de alimentos
fitness e tantos outros.